Então, dessa forma, sem querer jamais, de forma alguma, criticar o incriticável professor Rafael, né? a gente pode iniciar hoje, né? Lógico, se todos estiverem de acordo, falando sobre um pouco sobre o processo de artes marciais e em seguida, né? A gente tem outro encontro, o professor Rafael vai encaixar outro encontro dentro da disciplina de vocês, falando sobre as provas de endurance, com uma aula prática, né, que a gente pode fazer, inclusive fora do horário da disciplina. A gente pode até marcar num sábado ou algo assim, para que eu possa trabalhar com vocês, né, um pouco desse processo de prescrição e planejamento do treinamento dessas modalidades, né, de corridas de longa distância. Sendo assim, pessoal, eu queria perguntar duas coisas. A primeira é, em qual período vocês se encontram, né, na faculdade? E a segunda, alguém aqui pratica alguma arte marcial, de preferência jiu-jitsu, né, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui? Vocês não precisam ficar em silêncio, né, para não ser um monólogo, tá? Só eu falando. Eu preciso da interação de vocês aí, pessoal. Boa noite, professor. A gente está no quinto período e eu não estou praticando hoje, mas já fui praticante de jiu-jitsu. Perfeito. Show de bola. Eu acho que alguém tinha levantado a mãozinha aqui, tem um rapaz chamado Magnato aqui, né? Eu acho que talvez a Julie falou aqui que nunca praticou, né? Acho que se alguém que tinha levantado a mão aí quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Eu só pratiquei lutas marciais, aliás, lutas assim, na disciplina. Fora isso, eu nunca pratiquei, não. Perfeito. Já faz muito pode tempo. falar. Meu amigo Magnato, que levantou a mão aí. Falou que praticou karatê e tal, massa, legal. Algumas coisas aqui se aplicam também ao karatê. A Alan disse que brigou só na rua, né? Pratiquei só na rua. Sua mão tá levantada aqui, filho. Bom, então, pessoal, por que que eu escolhi essas duas modalidades assim tão diferentes, né? Primeiro porque a gente precisa entender o seguinte: o processo de treinamento esportivo, de um modo geral, seja ele para uma modalidade coletiva, ou seja ele para uma modalidade individual, ele basicamente não muda. A gente está falando de um atleta, de um indivíduo, né? Então, como o próprio nome já diz, o indivíduo, ele é um sujeito individualmente, né? Ele tem as suas peculiaridades, as suas características individuais. E a ideia, dentro do processo de treinamento, é que a gente tente adequar, né, o treinamento ao máximo possível para aquele sujeito, né? E aí a gente utiliza de estratégias, né, que são pertinentes de acordo com cada tipo de modalidade esportiva. Então, veja só, existem princípios de treinamento, né, que são utilizados. Então, vocês conhecem, né, princípio da individualidade biológica, que eu acho que é o que o professor da educação física mais gosta de falar, a interdependência, que é a relação de intensidade e volume, a especificidade, né, que são princípios relacionados a características específicas de uma determinada modalidade, né? Então, a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre essas características que são relacionadas ao treinamento do jiu-jitsu, e em seguida, né, no outro encontro, a gente falar um pouco sobre as características que são relacionadas ao treinamento de endurance, por serem modalidades diferentes. Vejam, o jiu-jitsu é uma modalidade totalmente intermitente, né? Quando eu falo intermitente, eu estou falando numa modalidade intervalada, né, que tem característica de estímulo intervalado, que o atleta ele passa por um período de estímulo, depois ele passa por um período de recuperação, e as provas de endurance, elas são totalmente contínuas. E aí a gente vai ver quais são as diferenças nesses dois tipos de modalidade, né?
já que tinha que ser individual, eu escolhi essas duas aí, né? E outra coisa que a gente pode observar também é como cada atleta, embora ele esteja participando da mesma modalidade esportiva, como é que ele vai reagir àquele estímulo que está sendo dado, né? Então, eu vou tentar relacionar o máximo possível aqui essas características dessas modalidades com os princípios de treinamento que vocês já conheceram, que o professor Rafael falou que chegou a discutir com vocês ao longo da disciplina, ok? Então, deixa eu só compartilhar aqui com vocês um pouco a minha tela, bom, para que a gente possa iniciar, né, a nossa conversa. Vamos lá. Professor Bruno, só para ratificar sua fala, você está correto, viu? Foi isso mesmo que a gente conversou à tarde, e eu inverti a ordem, foi um ato falho, viu? Mas é da forma que você falou, viu? Professor, fique tranquilo aí, para aqueles que um dia queiram ser professores na vida, lembrem-se que a primeira coisa que vocês vão perder é a memória, beleza? Então, é tanta informação que a gente acaba, às vezes, confundindo um pouquinho. Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente vai falar sobre a preparação física, né, e características que envolvem o treinamento do jiu-jitsu, né, especificamente, e aí eu acredito que todos vocês já tenham visto como é uma luta de jiu-jitsu. Ou alguém aqui nunca viu. Tem alguém aqui nessa sala que nunca viu como é uma luta de jiu-jitsu, que não faz a mínima ideia de como é que funciona? Se tiver, a hora é agora, viu, de falar. Ou todo mundo já teve esse contato, nem que fosse de longe, assim, né, de como é que é uma luta de jiu-jitsu. Pronto, aqui a Júlia me respondeu. O pessoal parece que está meio tímido aí. Então, vamos lá. Vou seguir aqui, né? A Rayane falou também que já viu aqui, então vamos lá, vou seguir aqui. Bom, então, pessoal, características que são importantes que a gente deve avaliar em atletas de jiu-jitsu, né, que eu considero que são de bastante importância, e aí eu separei para vocês aqui. Nós temos a composição corporal, que vocês bem conhecem aí, né, os índices de gordura corporal, de massa magra que a gente tem para um atleta, né. Nós temos a resistência aeróbica, né, a resistência à força isométrica, né, as características que são específicas aqui dos esportes de combate, e aí, por fim, a gente vai abordar um pouquinho os tipos de treino que a gente pode utilizar para esse tipo de esporte, né. Então, veja só, pessoal, quando a gente pensa, por exemplo, em composição corporal, na avaliação de composição corporal de um atleta, e aí seja ele de qual modalidade for, a gente tem algumas formas de avaliar, né? A gente pode avaliar, por exemplo, através do DEXA, é um aparelho barato, que custa algo em torno de uns 300 mil reais. A gente pode avaliar por ressonância magnética, que é mais barato ainda, eu acho que uma ressonância deve custar algo em torno de R$1 milhão. A gente pode utilizar uma pesagem hidrostática, que eu nunca nem vi como é que é essa máquina aqui, mas é o método de pesagem mais preciso que existe, né? Quando se começou a fazer estudos com composição corporal, com peso dos atletas, eles utilizavam esse método. A gente pode utilizar a bioimpedância, né? Que aí já é um pouco mais acessível, né? A gente já consegue ver aí em consultórios, né, com nutricionistas e tudo mais, e a gente consegue avaliar, por exemplo, o peso e percentual de gordura dos atletas. Porém, como eu sou treinador e eu gosto de coisas práticas, eu não poderia deixar de trazer essa praticidade para vocês, né? Então, por exemplo, utilizar o método mais simples e eficaz que a gente tem nas nossas mãos, principalmente quando a gente é treinador, é algo extremamente importante. Então, as dobras cutâneas, elas têm uma boa aceitação, pessoal, quando a gente pensa em avaliar a composição corporal.
E vejam, a composição corporal é o primeiro parâmetro físico que eu estou trazendo aqui para vocês, pensando no desempenho do atleta. Se eu for parar para pensar na prescrição de treinamento para esse atleta, né, em como é que eu posso, por exemplo, utilizar essa composição corporal aqui para prescrever treinamento, vem algo na cabeça de vocês, assim, tipo, acho que vocês já pagaram a disciplina de avaliação física, né? E na disciplina de avaliação física, talvez uma das coisas que a gente mais fica querendo ver, né, nós professores de educação física, é a parte de composição corporal, como é que a gente avalia essas dobras cutâneas, como é que a gente sabe o percentual de gordura. Para vocês, por exemplo, na cabeça de vocês, serve para alguma coisa eu avaliar um atleta através das suas dobras cutâneas? É uma pergunta, hein, pessoal? O que é que vocês acham? Ou será que isso influencia de alguma forma no desempenho desse atleta? Você fala no desempenho dele ao perder mais gordura? Eu falo assim, por exemplo, quando eu vou elaborar o treinamento para um atleta, eu saber o percentual de gordura dele muda alguma coisa? Desculpa, E aí fica o silêncio, hein? Você sabendo o percentual de gordura dele, se muda alguma coisa? Se muda alguma coisa na minha prescrição, por exemplo, do treinamento. Quando eu vou prescrever o treino? De certa forma, muda. Porque a avaliação é para você ter uma base do que como prescrever o treino no objetivo do aluno? Sim, com certeza. Mas aí vamos pensar no atleta, né? A gente está pensando aqui na questão do atleta. A função principal do atleta é ter desempenho, né? A ideia é que o atleta ele não está buscando necessariamente mudanças estéticas ou saúde propriamente dita, ele está buscando ter o melhor desempenho possível dele, né? E aí, esse percentual de gordura, ele afeta o desempenho do atleta? Faz diferença eu saber isso? Eu vou prescrever o treino de alguma forma diferente, caso esse atleta tenha mais ou menos percentual de gordura? É uma pergunta um pouco difícil, né, pessoal? Porque quando a gente aprende a avaliar, a gente aprende a olhar, por exemplo, para o percentual de gordura como um parâmetro de saúde, às vezes, né? Ou como um parâmetro que a gente vai utilizar para prescrever treino para pessoas comuns, pessoas que a gente vai atender no nosso dia a dia. Mas, para o esporte, e aí especificamente para as artes marciais, que são modalidades que trabalham com categoria de peso, né, eu ter uma ideia sobre o percentual de gordura do meu atleta é extremamente importante, porque vejam bem, o atleta que ele, por exemplo, está aqui na categoria leve, um atleta até 76 quilos, um atleta masculino até 76 quilos, que tem um percentual de gordura mais elevado, ele pode ter déficits no seu desempenho, né? Que tipo, por exemplo, de déficit no desempenho eu posso encontrar nesse atleta, né? Vamos pensar o seguinte, ele é um atleta mais pesado. Se ele é um atleta mais pesado, ele tem um maior percentual de gordura e muito provavelmente a sua velocidade técnica ela é menor, né? Como foi encontrado nesse estudo aqui, né, do Emerson Franchini, que foi um estudo que ele fez com atletas de judô. O judô ele é bastante similar ao jiu-jitsu, né, em algumas características. E ele mostrou que os atletas que são
mais pesados, atletas da mesma categoria de peso, tá? Que tem uma mesma faixa de peso, mas que possuem um percentual de gordura mais elevado, eles têm uma velocidade técnica mais lenta. Isso influencia diretamente no seu desempenho. Perfeito? Eu acho que isso fica claro para todo mundo, né? Quanto mais rápido o atleta for, né, na execução técnica, melhor. E isso é uma característica, pessoal, de especificidade da modalidade, né? Os ataques que são realizados em artes marciais, seja ela qual for, jiu-jitsu, judô, no MMA, no karatê, eles são ataques rápidos, né? O atleta ele não pode ser lento. Se ele for lento, ele provavelmente vai ter problemas durante o combate, ele vai ser contragolpeado, ele vai ser bloqueado. Então, essa é a importância, né, da gente olhar para o percentual de gordura desses atletas. Ok? Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto aqui, pessoal, que pode ser interessante aqui da gente observar é o seguinte: para essas artes marciais de contato, né, a gente entra em outras características que são importantes e que podem ser influenciadas pelo percentual de gordura, como, por exemplo, a força de preensão manual do atleta, né? Esses atletas, eles lutam segurando no kimono, né? Então, eles têm uma força de preensão manual bastante alta. Nesse estudo aqui que eu estou trazendo para vocês, foi mostrado que os atletas que possuem, né, um maior nível de percentual de gordura, eles até têm uma força de preensão manual elevada. Só que tem um problema, né? Essa força de preensão manual, ela se sustenta por menos tempo, ok? Eles conseguem sustentar essa capacidade, né, de força por menos tempo, ok? Os atletas que têm maior percentual de gordura, eles não conseguem manter, né, uma força de preensão manual por tempo mais elevado. Isso provavelmente acontece porque eles são literalmente mais pesados, né? Então, durante uma situação de combate, isso vai estar atrapalhando o desempenho deles. Seguindo, ainda nessa linha, né? Esse estudo aqui, que é apresentado pelo Brian Jones, né? Ele mostra que o ideal, né, para atletas de jiu-jitsu, para os homens, pelo menos, né, é que eles variem entre 5% e 10% de percentual de gordura. Não há um consenso totalmente sobre as mulheres ainda, né, porque ainda não há uma quantidade de estudos suficientes. Os estudos com jiu-jitsu, eles são muito recentes. Então, a gente só tem essa caracterização, né, do que é o ideal, pensando no percentual de gordura, para que os atletas possam ter o máximo de eficiência no seu desempenho, quando a gente pensa nos homens. Nas mulheres ainda é necessário que haja uma maior, como é que eu posso dizer assim, um maior corpo de estudos, né? No fim de tudo, o que eu quero dizer é o seguinte: para essas modalidades de combate, de um modo geral, a ideia é que o atleta ele seja magro, que ele possua um percentual de gordura mais baixo, para que as suas ações, né, durante o combate, elas sejam mais rápidas, elas não sejam prejudicadas por esse excesso de peso aí, né, que o atleta tem que carregar por conta de um percentual de gordura mais elevado. Não, isso não é uma garantia de sucesso, né? Não quer dizer que se o atleta tiver um baixo percentual de gordura, necessariamente ele vai ganhar competições, mas é um fator que pode influenciar, né? E vejam que isso é uma característica específica da modalidade. A gente está trabalhando, então, com o princípio de especificidade, né, dessa modalidade, beleza? Isso fica claro para vocês até aí, pessoal? Alguma dúvida especificamente sobre isso?
Não, professor, tá ok. Tranquilo aí, né? Então tá, vamos lá. Fechei um pouquinho o meu vídeo aqui para a conexão ficar melhor para mim, tá? Aí a gente entra, pessoal, em outra característica que é importante para uma modalidade de arte marcial como o jiu-jitsu, que é a resistência aeróbica desse atleta. Veja só, imagine que um atleta de jiu-jitsu, faixa preta, um combate de jiu-jitsu para os faixa pretas dura algo em torno de 10 minutos, tá? 10 minutos, para quem nunca treinou jiu-jitsu, nunca treinou arte marcial, 10 minutos é bastante tempo. Imagine que tem um cara querendo bater em você, querendo te agarrar, querendo te jogar no chão, querendo te estrangular, querendo te dar uma chave de braço, uma chave de pé, né? Imagina a força que esses atletas fazem durante o combate, né? E para que eles consigam sustentar essa performance, eles precisam ter uma alta resistência aeróbica, certo? Então, um ponto que é importante é o seguinte: a principal definição que a gente tem de resistência aeróbica, né, da capacidade aeróbica de um atleta ou de uma pessoa, é a utilização do VO2, né? É esse parâmetro de VO2 máximo. E o que é que seria um VO2, né? O que é que seria essa denominação de VO2 máximo? O VO2 máximo, ele é a capacidade máxima de consumo de oxigênio que um sujeito tem durante um esforço, né? E um esforço que utilize muitos grupos musculares, que utilize uma quantidade de massa muscular muito grande, para bem dizer, o corpo inteiro, né? Então, quando a gente está em exercício, né, pessoal, a gente consome oxigênio, né? Quando a gente utiliza uma grande quantidade de massa muscular, por exemplo, durante uma corrida, a gente está movimentando o nosso corpo inteiro, né? E para que a gente consiga movimentar o nosso corpo inteiro, a gente precisa de oxigênio, né? Esse oxigênio, ele é importante até no metabolismo de produção energética, né? Nós temos vias oxidativas, né? Que são vias que produzem energia com a presença do oxigênio. E quanto maior for o consumo de oxigênio máximo que um sujeito consegue ter, maior é a sua capacidade aeróbica. E como é que a gente descobre o quanto esse sujeito tem de VO2, né? Como é que a gente faz para descobrir qual que é o consumo máximo de oxigênio que esse sujeito tem durante uma atividade? A gente consegue fazer isso avaliando, né? E a gente tem algumas formas de avaliar. A gente tem avaliações através de medidas diretas, né? Que seriam a ergospirometria, né? Que é quando a gente coloca o sujeito na esteira, a gente coloca essa máscara no rosto do sujeito e avalia, né? Através de trocas gasosas, né? Tem um analisador de gás acoplado aqui, então a gente avalia o quanto esse sujeito está consumindo de oxigênio durante esse teste. Como é que o teste funciona? A gente vai aumentando a cada minuto, né, a velocidade da esteira, até esse sujeito atingir a exaustão. Quando ele chegar num ponto de exaustão, que ele não consegue mais completar o exercício, a gente vê o quanto ele estava consumindo de oxigênio, né, naquele momento. Perfeito? A mesma forma, a gente pode fazer isso através de testes de campo, né? Ou seja, utilizando o ioiô teste, né, que é um teste que a gente marca 20 metros, né, aqui, ó, tem uma marcação de 20 metros no chão, e o atleta ele vai ficar escutando um bip, né, vai ter um bipzinho tocando, e ele vai correr de um lado para o outro, de um lado para o outro. Esse bip, ele vai aumentando a velocidade, né, à medida que o tempo vai passando. A cada minuto, ele aumenta a velocidade. Então, o espaço aí, esse bip vai ficando mais curto, né? Ele vai ficando mais rápido. Quando o atleta não consegue mais acompanhar a velocidade do bip ou entra em exaustão, a gente encerra, né, o teste.
E aí existe uma tabela, né, tem uma tabelinha que ele dá uma estimativa desse valor do VO2. A mesma coisa acontece, por exemplo, ao teste de Cooper, que é um teste de 12 minutos, o atleta vai correr o máximo de distância possível em 12 minutos, e depois a gente coloca essa distância numa equação e estima o VO2. Só que tem um problema. Vocês repararam, pessoal, que todos esses testes aí, eles são para avaliar naturalmente a resistência aeróbica do atleta, só que a gente realiza eles correndo, né? Vocês acham que isso, por exemplo, tem a ver com a especificidade do jiu-jitsu? A forma como a gente avalia, por exemplo, a resistência aeróbica dos atletas normalmente, através da corrida, né? A gente usa teste de corrida. Vocês acham que isso tem a ver com a especificidade do jiu-jitsu? Vocês acham que esse tipo de teste, por exemplo, ele seria um bom teste para avaliar a capacidade aeróbica de um atleta de jiu-jitsu? Não precisa ficar tímido não, viu, pessoal? Vocês podem falar o que vocês acharem aqui, que a ideia é a gente ir discutindo para chegar numa questão importante, né? Numa questão comum aqui. Mas, se vocês não quiserem discutir comigo, também não tem problema. Eu sigo sozinho aqui. Então, vamos lá. Eu vou seguir sozinho aqui. Qualquer coisa, se alguém tiver dúvida ou quiser falar alguma coisa, é só abrir o microfone, beleza? Vejam o seguinte, pessoal. Os esportes de combate, né? Eles não têm essa característica de corrida, né? Os atletas, eles não correm durante o combate, né? Eles têm ações próximas um do outro, né? São ações que exigem, sim, capacidade cardiorrespiratória, porém, para cada tipo de arte marcial, a gente tem capacidades físicas diferentes que são associadas a essa característica cardiorrespiratória. Por exemplo, o atleta de jiu-jitsu, ele realiza bastante força isométrica, né, para fazer a pegada no kimono, para conseguir segurar no kimono. O atleta de MMA, ele dispara soco, ele dispara chute, então ele tem ações de potência e de velocidade, né, durante um combate. O atleta de taekwondo, por exemplo, ele tem as mesmas ações de velocidade e de potência, só que ele só trabalha praticamente em 95% do tempo ali com membros inferiores, né? Porque eles só chutam. Eles têm uma quantidade de socos muito baixa, né? Então, por exemplo, como é que eu vou avaliar, utilizando um teste de corrida, um atleta que passa o tempo inteiro aqui, ó, no solo, né? Será que esse tipo de teste ele é reprodutível? Será que ele é importante para que eu avalie um atleta que é de uma modalidade esportiva totalmente fora dessa característica, né, da corrida? Até hoje, a gente não tem testes que são específicos para avaliar a capacidade cardiorrespiratória de atletas de combate. Tem alguns autores que estão tentando desenvolver alguns testes, mas a gente não tem. Então, a gente utiliza esses testes que foram citados aqui anteriormente, muito embora sabendo que há uma limitação, né? Existe uma limitação por conta dessa questão da especificidade. A gente entende também que os atletas que possuem uma maior capacidade cardiorrespiratória, e aí com base nesses testes que eu citei anteriormente, eles podem ter algum tipo de vantagem, tá, pessoal, no combate, né, porque eles conseguem manter a sua atividade, né, durante mais tempo em alta intensidade, e eles também conseguem se recuperar mais rapidamente entre os combates. Vamos pensar que
durante uma competição de artes marciais, é possível que um atleta lute 3, 4, 5, 6 vezes, né? Então ele vai precisar se recuperar entre os combates, né? Então, se ele tem uma maior capacidade cardiorrespiratória, o tempo de recuperação que ele vai ter entre um combate e outro, ele é maior. Se eu puxar isso para outras modalidades, e aí eu vou dar uma viajada aqui, né? Se eu puxar isso para outras modalidades de esporte individual, se eu quiser levar isso para o atletismo, por exemplo, os atletas que são velocistas, né, os de prova de velocidade, até prova de 400 metros, são as provas de maior velocidade, a gente entende que eles são atletas que participam de uma modalidade de altíssima intensidade, de curta duração, né? Porém, é necessário também que esses atletas eles possuam um VO2 razoável, né, pelo menos, para que eles se recuperem entre as baterias de competição, né? Então, o esporte individual ele é caracterizado dessa forma, né, pessoal? Os atletas eles é bem possível que esses atletas eles tenham baterias de provas que eles vão realizar. No caso do MMA, por exemplo, uma luta que não é uma disputa de cinturão, um combate normal, ele tem rounds de 5 minutos, são 3 rounds de 5 minutos, com 1 minuto de intervalo entre um round e outro para esse atleta se recuperar. Então, veja só, o que ele está fazendo aí é uma atividade totalmente intervalada, no qual a gente tem 5 vezes mais tempo de atividade em relação ao tempo de recuperação, né? Então, fazer com que esse atleta se recupere mais rapidamente é importante. E isso vai ser conseguido, né, através de uma melhor capacidade cardiorrespiratória. E aí, a gente vê, tem algumas características aqui, né, alguns estudos que são importantes, por exemplo, né, quando a gente compara o VO2 máximo, né, de atletas que são atletas de nível estadual e de nível internacional, a gente consegue ver que para o jiu-jitsu, o jiu-jitsu ele tem uma coisa engraçada, que é o seguinte, os atletas, nesse estudo aqui, ele mostrou que os atletas de nível estadual, em alguns momentos, eles até tiveram uma capacidade cardiorrespiratória mais alta, né, do que atletas de nível internacional, sendo que muitas vezes os atletas que foram avaliados, né, nesses trabalhos eram os mesmos, né, então eram atletas que de alto nível, né, mas que, por exemplo, uma seletiva às vezes para um pan-americano ou para um campeonato de maior importância no jiu-jitsu, ela é conseguida através dos campeonatos estaduais, né? Em outras modalidades, a gente normalmente não vê isso. A gente vê sempre que os atletas de nível internacional, eles possuem capacidades condicionantes, e aí, nesse caso, a gente está falando de capacidade aeróbica, a gente vê que eles possuem uma capacidade aeróbica mais elevada, né? Quando a gente avalia, né, a potência aeróbica, né, desses atletas e a força, né, a força muscular, né, a força muscular e de flexibilidade desses atletas, a gente vê o seguinte, né, quando a gente fala de atletas de elite, a gente vê que o VO2 máximo desses atletas eles possuem uma média, né, de aproximadamente 49 mililitros por quilo, né, que é a medida que a gente utiliza para avaliar o VO2. Quando a gente olha a tabela, pessoal, a tabela de VO2 para a saúde, né, que é o único indicativo que a gente tem para fazer uma comparação, se esse VO2 é bom, se ele é ruim, a gente vê o seguinte, né, que um VO2 considerado bom para sujeitos jovens aqui, né, até 29 anos, é entre 43 e 52, né? E os atletas de jiu-jitsu, em média, eles possuem um VO2 de 49. Ainda falando
resistência aeróbica, né? Então, se a gente fosse pensar em parâmetros de saúde, esse VO2 seria um VO2 considerado bom. Para o jiu-jitsu, né? Então, a gente entende que o atleta de elite ele deve ter um VO2 ali próximo de 50. Né? Se ele tiver um VO2 próximo de 50, tá legal, tá tudo ok para ele ali. Né? Provavelmente ele vai conseguir desempenhar bem durante as competições. É interessante também, pessoal, eu gostaria de dar explanar um pouco sobre um ponto aqui, que é o seguinte: a gente não deve normalmente fazer comparações entre parâmetros de saúde e parâmetros de desempenho esportivo, tá? Às vezes, a gente avalia, eu vou dar um exemplo simples aqui, que é o IMC, por exemplo, né? O IMC ele é considerado o ideal, né, para a saúde das pessoas, quando a gente tem um IMC até 24,9, né, um índice de massa corporal. Tem atletas, por exemplo, que eles são atletas muito pesados, que têm um percentual de gordura baixo. Por exemplo, um lutador de jiu-jitsu que tem um percentual de gordura de 12% e tem 100 quilos, ele é um cara magro, mas ele tem 100 quilos e, sei lá, 1,80 m, o IMC desse cara vai ser acima de 30, né? A gente não pode utilizar essa medida para o atleta, porque se a gente fosse olhar, ele teria um IMC de um sujeito idoso, ou de um sujeito obeso, né? A mesma coisa aqui é para o VO2. Esse VO2 aqui, ele é uma estimativa para que o atleta ele tenha bom desempenho, né, no jiu-jitsu. A gente utilizar um parâmetro que a gente coloca como parâmetro de saúde não faz muita diferença, né? Por exemplo, se eu sou um atleta de jiu-jitsu um pouco mais velho, um atleta master, né, aqui entre 40 e 49 anos, seria considerado bom eu ter um VO2 até 44, mas para o jiu-jitsu, talvez 44 seja um VO2 baixo, né, e eu precise aumentar mais ainda esse parâmetro, né? Então, fazer essas comparações é um pouco irreal, digamos assim. Quando a gente pensa, pessoal, em força, né, isométrica, que é outra característica importante para esses esportes de combate, de luta agarrada, né, a gente tem duas formas de avaliar, né? A gente pode avaliar através da força de pressão manual, utilizando um dinamômetro, né, que é um aparelho comum aí, que vocês devem conhecer, e a gente pode adequar essa avaliação também à especificidade da modalidade, utilizando testes de resistência de pegada, né? Como é que seria esse teste de resistência de pegada? O atleta, ele fica literalmente pendurado, né, no kimono, a gente coloca o kimono numa barra, ele se pendura, e aí a gente avalia quanto tempo ele consegue sustentar a pegada dele, né, numa angulação ali de cotovelo próximo a 90 graus, ou a gente pode avaliar a força dinâmica desse atleta, né, que seria ele se pendurar, fazer a pegada no kimono e ficar fazendo barra, né, a barra seria a extensão e a flexão de cotovelo, né, então quanto mais extensões e flexões de cotovelo esse atleta conseguir fazer, significa que melhora a força dinâmica dele. Não existe uma tabela de referência para isso, né? A gente avalia o atleta, aplica o treinamento e reavalia ele tempos depois para ver se aquele treinamento está funcionando. Por exemplo, eu posso avaliar o professor Rafael e ele conseguir ficar 30 segundos pendurado lá, segurando o kimono. Eu aplico um treinamento nele, um treinamento específico do jiu-jitsu, associado a treinamento de força e tudo mais, e daqui a 2 meses eu reavalio e eu vejo que ele consegue ficar agora 50 segundos. Então isso quer dizer que o meu treinamento está funcionando. Outra coisa que a gente pode utilizar também, né, outro parâmetro, né, que a gente pode avaliar utilizando esses testes é
a fadiga instalada, né, nos atletas. Então, por exemplo, eu inicio a semana e eu peço para o meu atleta ele se pendurar lá no kimono. Ele consegue ficar 50 segundos, ele está totalmente recuperado, né, ele consegue, tá bem, né, o atleta fala para mim que está descansado, que está bem. No final da semana, eu reavalio esse atleta, né? Então, eu vi que no último treino da semana, antes de começar o último treino, esse atleta já não consegue ficar 50 segundos, ele fica 35, treina lá todos os dias, né? Provavelmente a gente tem efeitos de fadiga residual, né? Nesse atleta, e utilizar esse tipo de teste pode ser importante. Isso a gente pode utilizar, por exemplo, para avaliar a fadiga em vários esportes, tá? Se eu estou treinando um corredor, eu posso avaliar ele através de testes de corrida. Se ele diminui o tempo, por exemplo, que ele leva para percorrer 1 quilômetro, né? Eu posso imaginar que esse atleta está tendo uma queda de performance. E aí, eu vi que esse atleta ele entrou em fadiga. Aí a gente dá o tempo de recuperação, né? Passou o fim de semana, tal. Na segunda-feira ele volta para treinar. Quando ele volta para treinar, eu reavalio. Ele ainda está em 35 segundos, né? Ele não voltou para os 50. Será que esse atleta está totalmente recuperado? Será que ele descansou? Será que ele ainda não está sofrendo efeitos de fadiga, né? De fadiga residual, de semanas acumuladas ali de treinamento? Então, eu posso utilizar, por exemplo, esse tipo de teste para monitorar a carga, né? Para saber se o atleta ele está numa semana em que eu posso continuar dando cargas elevadas ou se não seria melhor eu reduzir as cargas de treinamento, né? E aí fazer mais treino técnico, fazer abordar um pouco menos as capacidades físicas, né, durante o treinamento. Beleza? Pessoal, até aí, alguma dúvida está claro para vocês, ou eu estou viajando muito aqui, tem algo que vocês não estão entendendo, vocês querem que eu fale de alguma forma aqui específica, vocês estão muito calados, entendeu? Então eu não sei se o negócio está andando certo. Pronto, beleza, né? Tranquilo aqui. Vocês estão entendendo, pessoal, que assim, o que eu estou falando aqui é especificamente para um esporte de combate, mas pode ser aplicado, são princípios que podem ser aplicados em várias modalidades. Aí veja só, por exemplo, eu estou falando aqui que eu posso monitorar a carga de treino, né, o estado de fadiga aí do atleta usando esses testes. Às vezes, eu posso estar... o atleta, ele não treina sozinho, ele treina com um grupo, né, ele tem colegas ali de treino junto com ele. E aí vamos pensar o seguinte, eu apliquei o mesmo treino, né, eu dei a mesma carga de treino para vários atletas diferentes. Então, vamos pensar em dois atletas diferentes. E eu vi que para um atleta, ele chega para mim e fala assim, ó, professor, estou recuperado, você viu que os testes dele aí de força, né, isométrica, foram inalterados, né, de uma semana para outra, ele está bem, né, ele mantém os mesmos padrões aí de capacidade física, mas eu tenho outro atleta que ele teve queda de desempenho, né, então, quando eu avalio o atleta dessa forma, eu vejo, bom, eu apliquei o mesmo treino, mas um atleta respondeu de uma forma e o outro atleta respondeu de outra. Um está recuperado e o outro não. Então, eu posso, por exemplo, enquanto treinador, detectar isso e entender e mudar a minha abordagem com esses dois atletas. Né? Para o atleta que está totalmente recuperado e que mantém os seus padrões de capacidade física, eu posso dar um treino mais intenso. Para o outro atleta que teve queda no desempenho aí, né, quando eu avaliei a força dele, isométrica, né, e tudo mais, eu posso dar um treino com carga menor, um pouco mais recuperativo, digamos assim, né, pedir para ele diminuir a quantidade de combates que ele faz durante a semana, fazer com que ele trabalhe um pouco mais de técnica e menos de capacidades físicas, para que ele se recupere, né, e volte ao seu estado
habitual, digamos assim, né? Quando eu faço isso, eu estou trabalhando pura e simplesmente com o princípio de individualidade biológica do meu atleta, né? Porque um atleta responde de uma forma e o outro responde a outra ao mesmo treinamento, né? Então, quando eu entendo isso, eu consigo modular se eu vou dar uma carga mais intensa ou menos intensa para aquele atleta. Esse trabalho ele mostra, né, pessoal, valores ideais, né, de pressão manual, né, para os homens. Aqui é a mesma dificuldade que a gente tem com as mulheres, né. Os homens que lutam jiu-jitsu, o ideal é que eles se mantenham entre 48 e 57 quilogramas de força, né, no teste com o dinamômetro, e que a sua resistência de pegada seja em torno de 54 a 62 segundos, que eles consigam se manter em isometria lá, né, que ele consiga ficar pendurado lá no kimono. Essa resistência de pegada e essa maior força de pressão manual, elas são importantes em gestos técnicos que são associados ao jiu-jitsu, como as imobilizações, né, quando a gente imobiliza o sujeito, as quedas e as finalizações, ok? As finalizações seriam chave de braço, estrangulamento, chave de pé, né? Essas características aí que são gestos técnicos específicos da modalidade, ok? Eu vou tentar correr um pouquinho aqui, pessoal, até por conta do horário, porque eu falo muito, né? Então, se não vai dar 11h30 da noite, a gente ainda vai estar aqui, né? Os esportes de combate, pessoal, de um modo geral, eles possuem características específicas. E aí, por que eu estou falando isso, né? Porque todo o processo de treinamento esportivo, ele deve ser baseado na característica do esporte, independentemente de qual modalidade esportiva a gente esteja abordando. Repito, dessa vez a gente está falando de lutas, daqui a um tempo a gente vai estar falando de corrida contínua, e vocês vão ver que a gente prescreve treino, a gente avalia atleta, a gente faz qualquer coisa de acordo com a característica desse esporte. E a característica do jiu-jitsu é o seguinte: primeiro, ele é uma modalidade intermitente, ou seja, que a gente tem altas e baixas na intensidade. Os atletas, eles passam a maior parte do tempo em zonas de alta intensidade, né, de frequência cardíaca, ou seja, eles passam a maior parte do tempo em combate, né, numa zona acima de 85% da sua frequência cardíaca máxima, o que é bastante elevado, né? A gente caracteriza, pessoal, que uma atividade cardiovascular, ela é de alta intensidade quando ela está acima de 85% da sua frequência cardíaca máxima. Como é que a gente sabe a frequência cardíaca máxima? Duas formas, né? A medida direta, quando a gente faz uma avaliação que o atleta ele vai até exaustão, né? Como os testes que eu mostrei anteriormente na esteira. Quando o atleta ele falha, ele normalmente está no máximo de frequência cardíaca ou fazendo 220 menos a idade, né? Essa tem uma margem de erro um pouco maior, mas a gente ainda consegue utilizar ela. Embora o ideal seja ele fazer um teste, né? Um teste aeróbico. E aí a gente calcula isso, né? Só a gente ver, vamos supor que eu lá no meu teste de esteira eu cheguei em 190, foi a minha frequência cardíaca máxima, 85% de 190 vai dar algo em torno ali de acima de 170 batimentos, né? Então eu fico a maior parte do tempo no jiu-jitsu e na maioria dos esportes de combate acima dessa intensidade. Porém, o jiu-jitsu é interessante porque ele tem um período de esforço e recuperação muito peculiar, né? A gente tem uma relação que a gente chama, né, nesses esportes intermitentes ou nas atividades intermitentes, de tempo e recuperação. O jiu-jitsu, ele possui um período de esforço e recuperação de 10 para 1, ou seja, de 10 tempos de esforço
para um tempo de recuperação. O que é que eu quero dizer com isso? O tempo que o atleta passa fazendo um esforço é 10 vezes maior do que o que ele tem para descansar durante um combate. Então, por exemplo, durante 1 minuto de luta, né, do jiu-jitsu, o atleta ele tem aí 60 segundos de esforço, normalmente, né, eu estou dando um exemplo aqui, para 6 segundos de descanso. É mais ou menos assim que funciona. É igual quando a gente, por exemplo, vai para academia, né, e a gente vê o professor prescrevendo HIIT, né, aí ele diz assim, ó, você vai fazer um HIIT de 30 segundos de corrida para 30 segundos de recuperação. Se eu fizer isso, eu tenho uma relação de 1:1. Se eu fizer, por exemplo, 45 segundos de corrida para 15 segundos de recuperação, eu tenho uma relação de 3:1, né? Porque eu passo 3 vezes mais tempo em atividade do que em recuperação. Aí vejam como o jiu-jitsu ele é uma modalidade extenuante, digamos assim, né? De alta exigência física. O atleta passa a maior parte do tempo em alta intensidade, acima de 85% da frequência cardíaca máxima, e ele tem períodos de recuperação muito baixos, né? Quer dizer, ele passa 10 vezes mais tempo realizando um esforço do que se recuperando. Né? Então, isso é uma característica importante. Por exemplo, quando a gente vai ver que quanto tempo um atleta, em média, né, fica em combate, a gente vê que o atleta de jiu-jitsu ele passa cerca de 25 segundos do combate em pé. Existe um tempo de luta no solo, né, de algo em torno de 146 segundos, e ele tem um tempo de repouso durante esse combate de apenas 13 segundos, né? Isso a gente está falando de um combate de aproximadamente 3 minutos, tá, pessoal? São lutas simuladas, né, de jiu-jitsu. Essa citação que eu fiz aqui simulou combates de 3 minutos. Ele viu que em 3 minutos, né, em aproximadamente 180 segundos, o atleta ele tem 13 segundos de repouso, né? Veja o quanto isso é baixo. E todo o resto desse tempo é realizado em esforços de alta intensidade. Seguindo, né, pessoal, nessa lógica de raciocínio, a gente entende o seguinte, né? Bom, o atleta passa a maior parte do combate em alta intensidade porque ele tem que ou atacar, né, com bastante força e com bastante potência muscular, e os períodos de baixa intensidade são ações em que o atleta está realizando movimentos que são mais lentos, né, que são movimentos que aparentemente exigem menos força muscular, principalmente quando os dois atletas, eles se encontram na posição de guarda, né, que é quando um entrelaça o outro com as pernas e eles param um tempo ali para respirar, né. A partir disso, a gente entra, pessoal, numas premissas que são interessantes, né. Os atletas, eles têm tipos de treinamento que são importantes que sejam realizados, né. Então, pensando nos atletas de luta, é necessário que a gente tenha treinos que envolvam características táticas, né, que é a estratégia que ele vai utilizar naquela luta. O treinamento ele precisa abordar características psicológicas, ele precisa ter o treinamento técnico, né, que é a técnica em si que ele utiliza, o treinamento físico, e esse treinamento ele é todo norteado, baseado nas características da modalidade, então nas características que eu mostrei anteriormente, e o treinamento específico para a competição, né? Como é que esse atleta vai trabalhar, né, durante uma competição, especificamente. Para que a gente tenha bons resultados, né, a gente precisa, por exemplo, desenvolver características neuromusculares, que são as características de força, né, do atleta, alguns parâmetros físicos, né, fisiológicos, principalmente no que se relaciona a adaptações centrais, que seria a capacidade cardiorrespiratória,
e o treinamento técnico-tático, como a gente falou anteriormente, né? Eles precisam dessas 3 características muito bem casadas para que eles obtenham bom desempenho. Dessa forma, a gente precisa, pessoal, trabalhar com a especificidade da tarefa, né? Ou seja, se eu vou aplicar um treinamento, eu preciso fazer treinos que envolvam gestos técnicos específicos para essas modalidades, e aí, no caso, para o combate. Esses gestos técnicos, né, eles devem desenvolver adaptações centrais e periféricas, ou seja, quando eu falo em adaptação central, eu estou falando na adaptação cardiovascular, na melhora cardiovascular. Quando eu falo em melhora periférica, eu estou falando na força, na flexibilidade. E o atleta deve realizar isso na sua posição de combate. Beleza? Então, por exemplo, quando eu peço para um atleta de jiu-jitsu, por exemplo, ficar realizando treinos de corrida, né, pensando em melhorar a capacidade cardiorrespiratória, talvez não seja o ideal, porque isso foge da especificidade. Eu deveria estar trabalhando com ele nas posições que ele utiliza dentro do combate. Perfeito? E aí, a gente chega num ponto que é bastante peculiar e específico, né, pessoal, dos esportes de combate. Vejam só. O HIIT, ele é bastante falado hoje em dia, né? O HIIT, ele é quase uma febre, é quase uma moda dentro da educação física. Só que as pessoas, normalmente, elas associam o HIIT a atividades que a gente pode utilizar no fitness, né? E muito se fala sobre a utilização do HIIT para emagrecimento, né? Para diminuir o tempo, né? Que a gente perde, digamos assim, realizando uma atividade. Mas o HIIT, ele é uma ferramenta extremamente importante, ele sempre foi, na verdade, uma ferramenta extremamente importante dentro do treinamento esportivo, né? E pensem, se o jiu-jitsu, ele é uma modalidade esportiva intermitente, que é a característica prioritária do HIIT, né? O próprio nome já diz, High Intensity Interval Training, né, treinamento intervalado de alta intensidade. Então, são treinos intervalados, né, que eu dou períodos de alta intensidade, depois eu recupero a pessoa em períodos de baixa intensidade. Eu posso utilizar o HIIT como um modelo de treinamento para treinar atletas de luta. Então, o HIIT, ele tem basicamente essa definição, né? Um tipo de treino que você alterna períodos de alta intensidade com períodos de recuperação. Ele tem algumas características, né, pessoal? O HIIT longo, a gente tem um HIIT longo, né, que são HIITs com períodos de estímulo, né, de atividade acima de 1 minuto. O HIIT curto, né, que são períodos de atividade abaixo de 1 minuto. O SIT, que é o Sprint Interval Training, né, que são basicamente sprints, né, que a gente, na verdade, não é nem o sprint, né, o short interval training, né, que a gente realiza o HIIT entre 20 e 40 segundos, né, então é o short interval training, porque ele é bem curto, né, e a gente tem, sim, o sprint interval training, né, que são modalidades de HIIT em que a gente realiza um sprint máximo, né, então o atleta, ele passa de 3 a 10 segundos em atividade, é uma atividade em altíssima intensidade, né? Como é que a gente sabe, por exemplo, se eu vou priorizar a utilização de um HIIT curto, de um HIIT longo, ou de um HIIT dentro do tempo de luta para um atleta, né? E eu devo, como é que eu vou escolher isso? Esse princípio aí, ele parte da individualização, né, do treinamento. De como é que eu vou avaliar a demanda que esse atleta vai ser submetido dentro de um combate, numa competição. Um atleta que é faixa branca, por exemplo,
ele luta durante 6 minutos, durante 5 minutos, aliás, no combate, né? Então, por exemplo, faz sentido eu utilizar um hit curto, já que é um hit até 1 minuto, e ele vai ter um período ali de recuperação durante a luta. Já os faixas pretas, eles lutam 10 minutos. Então faz sentido eu utilizar um hit longo, porque pode ser que ele passe mais de 1 minuto realizando atividades de alta intensidade, né? Então eu devo basear a escolha, né, de qual hit eu vou utilizar, baseado na característica de combate do atleta, no tempo de luta, né? A mesma coisa acontece, repito, para qualquer outra modalidade esportiva. Eu vou citar um exemplo aqui, pessoal, por exemplo, do futebol. O futebol, eu sei que foge aí da característica de modalidades individuais, mas se a gente for pensar no treinamento de modo individual, os atacantes, por exemplo, eles são os atletas que percorrem a menor distância normalmente num jogo, mas eles são os que percorrem, os que dão a maior quantidade de sprints. Já os laterais são os que correm mais, mas eles são os atletas que, por exemplo, realizam menos atividade em altíssima intensidade. Ou seja, faz sentido eu treinar um atacante com base nesse tipo aqui de abordagem e, por exemplo, treinar um lateral com base nesse outro tipo de abordagem de hit, né? Já que ele passa mais tempo realizando corridas em intensidades um pouco menores do que os atacantes, né, que realizam grande quantidade de sprints. Beleza? Então, a gente tem a gente individualizar, né, por exemplo, o tipo de treino, se esse atleta ele vai passar mais tempo lutando em pé, se é um cara que luta bem em pé, por exemplo, eu posso fazer hits utilizando gestos técnicos que envolvam o combate em pé. Se eu, por exemplo, sou um atleta que luta mais colocando a guarda, eu posso realizar um hit, por exemplo, fazendo movimentos de guarda, né, empurrando o outro atleta. Se eu sou um atleta que luta mais passando a guarda, eu posso fazer um hit simulando uma passagem de guarda. Então eu vou ficar lá 1 minuto, simulando uma passagem de guarda, porque é a posição que eu luto dentro do combate, né? Então isso pode tranquilamente acontecer, né? Então, existem algumas formas, né, pessoal, aqui que a gente pode utilizar para realizar um hit mais curto, né? Então, por exemplo, eu posso realizar 3 séries de 1 minuto de estímulo. Eu posso utilizar, por exemplo, 4 séries de estímulos de 30 segundos com 30 segundos de recuperação passiva, né, com o atleta totalmente parado. Eu posso, por exemplo, realizar séries de velocidade de ataque. Né? Quando o atleta vai atacar, normalmente ele passa ali algo, no máximo 15 segundos, né, tentando passar a guarda do outro atleta para depois ele tentar novamente, para ele recuperar e tentar novamente. Então, eu posso fazer séries aqui de 15 segundos, 6 séries de 15 segundos, o atleta tentando passar a guarda do outro de todo jeito, e ele vai estar melhorando a sua capacidade cardiorrespiratória, né? Então, eu vou estar utilizando um gesto técnico que é específico do esporte. Beleza? Eu vou correr um pouquinho, aqui são alguns exemplos que a gente tem ainda, né, de estratégias de HIIT, eu vou passar isso depois, esse material, para o professor Rafael, e aí a gente, depois vocês podem dar uma olhada aí, que isso é bem simples e didático de entender esses slides. A gente está chegando já na parte final aqui, tá, pessoal? E aí a gente pensa o seguinte, né? Durante uma situação, por exemplo, de competição, eu mostrei para vocês que o atleta ele pode realizar vários combates, né, sucessivos, e a ideia é que esse atleta ele acabe realizando um determinado combate, tenha um período de recuperação e entre em outro combate, né? Ele vai ficar alguns minutos ali na área técnica, 5, 10 minutos do lado de fora e vai lutar de novo. Só que é bastante comum a gente ver o
seguinte, né, no processo de treinamento, principalmente de modalidades intermitentes. Os treinadores, eles têm uma mania, né, que eu brinco dizendo que é uma mania feia, de colocar os atletas para realizar várias atividades sucessivas, né? Ou seja, se, por exemplo, eu tenho que lutar durante a luta que eu faço dura 5 minutos, o meu treinador normalmente ele diz assim, faça vários combates, 3, 4, 5, 6 combates seguidos, porque se você conseguir suportar isso, quando você for lutar, né, um combate só de 5 minutos, pô, você consegue passar 30, né, minutos direto em combate, você vai ter facilidade. A lógica de raciocínio, ela parece ser inteligente, mas ela não é. E o que é que acontece? Normalmente, quando os atletas eles fazem vários combates, ou a gente é atleta de uma modalidade intermitente e a gente faz vários estímulos sem a devida recuperação, a gente está fazendo um treinamento contínuo. Quando esse treinamento é contínuo, o que é que a gente normalmente faz? Para poder se poupar, para poder conseguir completar toda essa demanda de atividade, a gente acaba diminuindo um pouco a intensidade que a gente está realizando aquela atividade. Quando a gente faz isso, a gente acaba mexendo numa variável que é extremamente importante, que é a variável de interdependência, né? O princípio de interdependência. O que é que esse princípio diz? Ele diz que quanto maior for o volume, menor é a intensidade, né? A lógica é essa. Agora, para uma modalidade como o jiu-jitsu, que eu preciso de uma intensidade muito alta, se eu aumentar muito o volume de tempo, né, que esse atleta fica em combate sem ter recuperação, já que a modalidade é intermitente, esse atleta acaba baixando a intensidade dessa prática, né, desse treinamento que ele está realizando, e quando ele vai para a competição, ele está habituado a lutar numa intensidade baixa. Isso acaba fazendo com que ele tenha a velocidade dos seus ataques prejudicada, a sua qualidade técnica é prejudicada também, né? Porque ele vai encontrar uma situação de intensidade mais elevada do que normalmente ele é habituado, e isso faz com que ele reduza o tempo que ele passa em alta intensidade, né? Então, utilizar estratégias de treinamento que não dão períodos de recuperação para os atletas não é interessante, né? Então, parece que a gente utilizar o treinamento intervalado, né, junto com gestos técnicos, né, daquela modalidade especificamente, é algo mais interessante. Então, eu adiantei um pouco aqui para vocês verem como é que funciona, né, pessoal? Essas figuras aqui, né, elas mostram, por exemplo, um atleta que luta na guarda, né, dele, que ele luta colocando guarda. Essa outra situação aqui do atleta de branco é um atleta que luta passando guarda, né? Então, quando eu treino esse atleta com gestos que são específicos para que ele desenvolva essas características de luta de maneira intervalada, né? Com alta intensidade, eu acabo desenvolvendo uma melhor especificidade de combate, eu acabo desenvolvendo capacidade cardiorrespiratória sem precisar, por exemplo, ir para a corrida, né? Eu utilizo o próprio gesto da modalidade, o que é interessante para esse atleta. Então, eu estou trabalhando com o princípio de especificidade. Quando eu monitoro, né, os atletas através dos testes que eu mostrei, os testes neuromusculares, né, de preensão manual, de preensão lá no kimono, né, o tempo de sustentação no kimono. Eu estou utilizando o princípio de individualidade biológica, né, para saber se um atleta respondeu ou não a uma determinada carga de treinamento. Eu estou prescrevendo o treinamento para que o atleta ele lute de acordo com suas características. Então, por exemplo, os atletas que são mais pesados, que têm percentual de gordura mais elevado,
Normalmente são atletas que gostam de lutar por baixo, aqui, né? Os atletas mais leves são atletas que passam mais tempo em pé. Então, a gente entender todos esses conceitos, né, esses consensos que envolvem o atleta, né, nos auxilia na nossa tomada de decisão. Beleza, pessoal? Isso pode parecer um pouco complexo, né, um pouco difícil da gente entender em uma aula só, em uma aula ainda mais que é uma aula de 1h30, né, que é algo que eu tenho que falar rapidamente aqui para vocês, mas eu quis trazer de um modo geral a forma como a gente pode lidar com uma modalidade intermitente, né? Da mesma forma, a gente tem princípios que norteiam a prescrição, a avaliação e o desempenho de um atleta em uma modalidade contínua, que vai ser o que a gente vai fazer quando for falar de corrida, né? Bom, no mais, pessoal, eu fico aberto a dúvidas de vocês, questionamentos. Se vocês quiserem perguntar algo, fiquem à vontade, tá? Eu sei que eu me estendi um pouquinho aqui com vocês, mas é porque a gente tem uma quantidade de informações bastante grande quando a gente adentra nesses princípios aí do treinamento, beleza? Eu vou fechar o slide aqui, né, para a gente poder se ver melhor aqui, né? Eu vou abrir minha câmera. Então, pessoal, fico à disposição de vocês. Eu vou estar passando aqui depois o material para o professor Rafael, tá? Se vocês tiverem algum questionamento, e aí pode ser sobre o treinamento esportivo de um modo geral, não tem problema nenhum. Fiquem à vontade, ok? Professor Bruno, Oi. dar um exemplo aqui. O senhor está dando aula para a sua turma de jiu-jitsu e quer partir desse princípio de manter uma boa intensidade em cada rola, em cada combate. Qual seria mais ou menos uma média de intervalo entre cada combate que o senhor daria para poder manter esse nível de intensidade elevado? Eu daria o tempo de combate que esse atleta passa numa competição. Por exemplo, se eu tô treinando atletas, sei lá, um atleta que é faixa branca, ele luta durante 5 minutos, né? Eu sugiro que, por exemplo, ele treine com outros atletas que são faixas brancas também. Isso eu estou falando assim especificamente para num período aí para preparatório para competição, tá? Para que eles tenham o mesmo tempo de combate, ali de 5 minutos. Acabou os 5 minutos, recupera 5 minutos de novo, né? Que é o mesmo tempo que ele tem de combate. E é o que provavelmente vai acontecer numa competição. E aí ele entra de novo em outro combate, né? Então eu daria tempo de recuperação de 1 para 1. Se é um atleta faixa preta, que ele ele faz combate de 10 minutos, então ele entra num combate ali de 10 minutos, recupera mais 10 em seguida, beleza? Normalmente, esses atletas lutam 3, 4, no máximo 5 vezes, né, durante uma competição. Então, é a mesma quantidade de combates, por exemplo, que ele pode fazer no treinamento dele, para que se aproxime ao máximo possível de uma situação que vai ocorrer na competição. Né? A ideia é essa, é a gente trazer a competição o mais próximo possível da realidade do atleta, principalmente em períodos de preparação pré-competitiva, né, quando ele está bem perto ali da competição. Tem alguns métodos de treino, né? Que tem um que é chamado rodízio. Acho que com certeza você já ouviu falar, que é quando o atleta fica no meio do tatame e os outros vão lá e fica fazendo rola com ele. Tipo assim, um exemplo, 3 minutos de rola, então 1 minuto. 1 minuto intenso, aí o cara fica no meio, vem outro. E o do meio permanece. Você acha interessante esse tipo de treino? Sim, sim. Não, não acho. Porque, por exemplo, eu não acho bom nem para quem está no meio e nem para quem entra. E aí eu vou explicar por quê. O atleta que está no meio, ele fica um período de tempo muito grande. Vamos dizer assim, ele vai fazer 5 combates de 3 minutos. Um exemplo, né?
Quando acabar os 5, ele sai. Ele vai ficar 15 minutos ali direto, né, numa situação de combate. Os atletas que vão vir lutar com ele vêm descansados, né? Então, esses atletas, eles ficam 3 minutos. O que vai acontecer com o cara que está no meio? Ele, para conseguir completar os 15 minutos, ele vai treinar numa intensidade mais baixa, né? Ele vai mais se defender ali do que realizar um combate onde há ações de defesa e ações de ataque. Então ele vai ficar praticamente 15 minutos se defendendo e tentando respirar, né? Ou seja, diminuindo a intensidade das ações dele. E os atletas que vão entrando, né, a cada 3 minutos, eles vão pegar um atleta que já está numa situação de fadiga, ele vai pegar um atleta mais cansado. Então, você vai treinar durante 3 minutos com um atleta que ele não vai te dar uma resposta de combate. Você vai pegar um atleta fadigado, o último cara que entrar para treinar com ele vai praticamente deitar em cima dele e ficar fazendo posição, porque o cara já está cansado, ele já fadigou, né? Ele não consegue mais ter uma trocação franca, digamos assim, com o adversário dele. Porque ele vem de 12 minutos contínuos de atividade e ele pega um cara que vem totalmente descansado. Então, o cara que vem descansado, ele vai treinar contra um cara que não vai impor dificuldade, que não vai impor reação para ele. Então, qual é a lógica, por exemplo, de eu treinar com um cara que não vai pôr nenhuma reação para mim? Você entende isso? Faz sentido para você, João? Faz sim, total. E o período que eu treinei, isso ocorria direto na academia. Direto. Eles usavam muito esse método de treino. Os professores de luta, de um modo geral, eu faço sempre essa crítica. Eu acho que eles precisam entender o seguinte, né? Não é porque o atleta dele obteve algum tipo de resultado que o treino não poderia ser melhor, entendeu? E você poderia até mesmo potencializar ainda mais as características desse atleta. Isso acontece em todas as modalidades, mas nas artes marciais é um fenômeno, né? Então, assim, às vezes a gente treina um atleta, o tipo de treino que a gente aplica nada tem a ver com aquela modalidade, mas esse atleta ainda assim ele consegue ganhar. Às vezes ele não tem uma concorrência muito forte na categoria, às vezes é pelo próprio talento natural do atleta, porque um atleta ser campeão depende de muitas coisas, né? Às vezes é o próprio talento natural do atleta, e às vezes a gente tem um atleta que tem um talento natural muito forte, mas a gente aplica o treino de maneira inadequada. Ele obtém resultados em competições, mas ele poderia ser um atleta muito melhor, ele poderia obter resultados em competições muito maiores se ele tivesse um treinamento mais adequado, né? Isso ocorre toda hora na luta. Perfeito. Eu tinha um professor, que eu não vou falar o nome, né, em academia, claro, que a gente fazia, o aquecimento dele era mais de meia hora, e que aquecimento pesado mesmo. Não sei se você já ouviu falar, carniça, que é um pulando por cima do outro, jacaré, era puxando um outro pelo kimono, era um negócio pesado mesmo. Aí quando ia ver o movimento, a posição era o quê? 10 minutos de posição, que era, um exemplo, um armlock, aí seria 10 para cada lado, cada um ia fazer, depois aí já ia pro rola. E eu até ficava pensando, eu fiz, caramba, eu pensava, né, era para diminuir o tempo de aquecimento, aumentar o tempo de posição e depois fazer os rolas, até porque para a gente poder aprender mais a posição. E a posição deveria ser... Pode falar. O problema, João, da arte marcial é interessante isso que você está falando. O problema é esse. Isso daí não acontece só nessa sua academia, não. Isso acontece em muitas. O aquecimento, ele é um treino já, né? O cara te dá um treino físico que muitas das vezes nada tem a ver com a modalidade. Né? Você fica pulando por cima do cara, você fica fazendo abdominal, flexão, nada tem a ver com o gesto do jiu-jitsu.
Você faz um treino técnico de posições muito ruim, pobre, e depois você vai lutar. Aí, quando você entra para lutar, você já está cansado porque você já fez um aquecimento que te exigiu muito, né? E aí, como será que é a qualidade desses combates? Né? Se o atleta ele já chega com uma fadiga instaurada. É isso mesmo. Quando for para o combate, vai estar lá embaixo, né? O nível. E até por causa da fadiga, como você mesmo falou. E também a questão da posição, a gente viu que era uma posição, posições diferentes na semana. Um dia um armlock, um exemplo, todo dia americana. E às vezes a gente não conseguia aplicar nas outras pessoas o movimento, nos outros atletas. E acabava que não conseguia aprender bem esse gesto técnico. Aí eu sempre pensava, caramba, era para ser um movimento 3 vezes na semana. Depois mudava para outro movimento, que é, no caso, outra posição. O que eu pensava, né? Mas nunca era assim, era realmente aquecimento muito prolongado, posição, desce para cada lado e rola. Era 6 rolas de 5 minutos, aí. Mas é bem isso mesmo, sempre é assim. E aí isso acaba criando atletas que são tecnicamente ruins, que têm bom condicionamento físico, mas um condicionamento físico que não é específico para aplicação dentro da demanda, né, que a modalidade exige, porque você treina mais essa parte física fazendo exercícios que não são interessantes. E por que não, por exemplo, treinar a parte física fazendo o gesto técnico? Por que não, por exemplo, fazer a parte física simulando uma americana, simulando um armlock, simulando uma posição de triângulo, e fazendo isso rapidamente, fazendo isso em alta intensidade, né, que é o que você vai ter que fazer na luta. Para que fazer atividades que não envolvem, né, o gesto da modalidade? Então, isso foge dos princípios de treinamento esportivo, né? Quando a gente domina bem esses princípios, a gente entende muito melhor as características das modalidades e a gente entende muito melhor como é que a gente vai planejar as nossas sessões de treinamento, porque senão a gente fica só reproduzindo movimentos e reproduzindo modelos de treino que são utilizados há muito tempo, mas que não necessariamente são os mais adequados. Beleza? Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta aí? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Bom, acho que fez o silêncio, né, professor Rafael? Então, acho que a gente pode ir encerrando por aqui, né? Parece que o pessoal está meio tímido hoje aí, então é isso. Professor Bruno, é isso mesmo. Eu costumo dizer, viu, professor? Deixa eu ver se eu apareço aqui. Peraí. Limpar sua vista, professor Bruno. É isso, cara, sempre. Você é o grisalho mais lindo da educação física natalense. Professor Bruno, é o mal pelo menos na minha visão, né? É o mal desse remoto, né? Assim, parecem que os alunos eles ficam mais tímidos ou mais calados do que já são. Mas, assim, professor, eu também consigo enxergar que talvez o não falar de hoje especificamente tenha sido pela temática em si, sabe, professor? Você falou de termos aí, você falou de muita coisa legal, inclusive, né? Que aí a gente às vezes quer mais escutar, né? Quer mais escutar e aprender do que falar alguma coisa. Mas é uma especulação mera do professor aqui que vos fala, né? Gostaria de agradecer, né, professor, mais uma vez a sua disponibilidade, né, de participar de uma aula minha e dizer que conto comigo também, né, quando precisar.
E que foi uma aula de fato, viu? Foi uma aula de fato. Eu agradeço, eu que agradeço o convite, né, professor? Na verdade, é sempre bom a gente compartilhar um pouco do conhecimento e, assim, né, trazer isso para alunos de outra instituição, né? Eu sempre acho essa troca muito legal aí, né? Muito bacana. Mas é isso, né, professor? Nos É, encontraremos em breve aí, quando a gente for falar sobre treinamento de endurance, né? Treinamento de provas aí de longa duração. Se possível, a gente fazer uma prática, né? Acho que pode ser bastante válido aí para o conhecimento de todos sobre como a gente pode lidar com esse tipo de modalidade e ver que a gente pode ter abordagens diferentes, né, no treinamento dessa modalidade, pelo fato de ela ter características diferentes, né? De a gente estar falando de uma característica de uma modalidade totalmente intermitente e outra totalmente contínua, né? Então, acho que essa é mais ou menos a lógica aí da nossa construção de raciocínio quando você me convidou, né? Mas é isso, tranquilo. só agradeço novamente o convite aí, viu, professor? Pois então, vamos nessa, professor. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado aí, pessoal, por ter participado. A turma estava em peso, viu, professor Bruno? Apesar de terem ficado tímidos ou calados, mas a turma estava em peso. Essa turma tem 22 a 23 alunos, estávamos com 19, né? Então, foi uma participação em massa deles, né? O que demonstra o interesse Show de também, bola. né? Na Não, com realidade, eles são certeza. assim nas aulas. Na realidade, professor, eles são assim também nas aulas, viu? E aí é um ponto positivo, viu? Porque a gente sabe que É, às vezes dá, eu dá vou, cinco. eu vou, vou parabenizar a turma e a competência do professor também, né? Porque essa semana eu entrei para dar aula para 2 alunos, só numa turma de quase 50, né? É, Se é é, 20 e tinha 19, né, o negócio tá bom aqui, então. tá, Mas eu tá entendo bom. as dificuldades desse momento remoto. De fato, é compreensível, digamos assim. Pois Então, então, beleza, né, tranquilo. professor? Vamos Beleza, embora vamos, que vamos, o programa vai vamos começar cuidar. daqui a pouco. Vamos Valeu, cuidar. professor. Até mais. Um abraço. Pessoal, boa noite. Abraço a todos, viu? Farei agora o sorteio dos grupos